Fala galera, Senhor Biologia na área. Vamos para mais uma aula, hein? Hoje o assunto são as protozooses, especificamente a malária, essa doença que aflige o Brasil e o mundo como um todo. São milhões de pessoas que morrem de malária por ano. Essa doença é considerada uma doença negligenciada. O que significa isso? Esse nome, doenças negligenciadas, já caiu em prova. Significa aquelas doenças normalmente de origem de países tropicais, subdesenvolvidos, que os grandes laboratórios farmacêuticos do mundo não viram interesse em desenvolver pesquisas para encontrar uma cura ou um tratamento adequado. Por isso hoje a malária está aí, no mundo inteiro, principalmente nas regiões tropicais, matando milhões de pessoas mundo afora. No Brasil, a nossa região endêmica é a floresta amazônica. A Amazônia é uma região endêmica da malária. O que significa ser endêmico? Significa dizer que naquele local, naquela região, o número de pessoas contaminadas se mantém constante. Não existe um aumento súbito de pessoas contaminadas ou diminui muito o número de pessoas. É constante. Isso significa ser endêmico. A Amazônia é uma região endêmica em relação à malária. Vamos conhecer um pouco sobre essa doença. Quem causa a malária? É um protozoário, o plasmódio. O agente etiológico da malária é o plasmódium. O plasmódio é um protozoário apicomplexa. Ele não tem estrutura locomotora. A classificação dele dentro do grupo dos protozoários é essa. Ele é um apicomplexa, conhecido também como esporozoário. O termo apicomplexa é um termo mais atual, mais correto hoje em dia. O plasmódium, existem algumas espécies. Plasmódium é um gênero. Existe o plasmódium falciparum, o plasmódium malariae, o plasmódium vivax, o plasmódium ovale, cada um com as suas peculiaridades, mas de modo geral ele tem uma característica em comum. Quem que é o agente, quem que é o vetor da malária? Ou seja, quem é que se transmite a malária? Mais uma informação importante, a malária ela é uma doença de ciclo indireto, ou seja, você não pega a malária de uma pessoa com malária. Existe um atravessador aí. Quem que é esse atravessador? É um inseto, é um mosquito do gênero Anopheles. O Anopheles é o pernilongo, popularmente conhecido em alguns lugares como mosquito palha. Em outros lugares, não sei se a sua região é assim, você pode deixar na descrição falando sobre isso, ele é conhecido também como birigui. Esse mosquitinho, quando ele vai chupar o sangue de uma pessoa, e quem faz isso é a fêmea, somente as fêmeas são hematófagas, ela suga hemácias que contêm uma forma infectante chamada gametócito. Dá uma olhada aqui no quadro. O gametócito é uma das formas do parasita Plasmódium, ok? O gametócito está dentro das hemácias e a hemácia, dentro do intestino do mosquito, ela se rompe e libera o gametócito, e o gametócito divide em gameta masculino e em gameta feminino. E dentro do mosquito acontece uma fecundação, ou seja, reprodução sexuada. Muito cuidado com isso. Por isso, na malária, o mosquito ele é o hospedeiro definitivo, porque o conceito de hospedeiro definitivo é esse. É aquele no qual o parasita se reproduz de forma sexuada. Portanto, a malária é uma exceção. O pernilongo é o hospedeiro definitivo. Quando acontece a fecundação, eu tenho forma-se o zigoto e acontece uma reprodução assexuada aí chamada esporogonia e forma o esporozoito. Esse esporozoito que está na parede do estômago do mosquito, ele se reproduz e origina uma forma chamada trofozoito. A forma infectante, aquela que entra no ser humano, quando o pernilongo vai lá chupar o sangue dele, é o trofozoito. Esse trofozoito vive nas glândulas salivares das fêmeas de Anopheles. E quando ela vai chupar o sangue de uma vítima, ela joga primeiro a sua saliva para anestesiar o local da picada. E quando ela joga a saliva, o trofozoito entra e ele vai direto para o fígado da pessoa. E lá dentro do fígado, ele sofre uma nova reprodução assexuada, chamada esquizogonia, e forma esta forma infectante aqui, o merozoito. E aí o que acontece? O merozoito vai para dentro das hemácias, ele sai do fígado. Atenção, quando está no fígado, é uma fase assintomática da doença, isso já caiu em prova. Mas quando ele vai para as hemácias, ele se multiplica na hemácia e explode a hemácia.
cada forma infectante vai ocupar uma nova hemácia. E aí ele vai se multiplicar lá dentro e vai explodir aquela hemácia de novo. E aí vão ocupar uma nova hemácia. Vai ter um ciclo de hemácia para hemácia, de merozoíto. Toda vez que os merozoítos explodem uma hemácia para atacar novas hemácias, ele libera uma substância que provoca na pessoa febre. Por isso, é muito comum e típico da malária os períodos de febres periódicas. Quem tem malária até marca no relógio. A pessoa já sabe, amanhã, 3 horas da tarde, eu tenho minha febre. Porque é o período de 3 em 3 dias, se for uma malária terçã, por exemplo. Ele já sabe que naquele dia, amanhã, naquele horário, ele vai ter febre. Essa febre coincide exatamente com o rompimento das hemácias provocado pelo merozoíto. Alguns desses merozoítos, para poder fechar o ciclo, alguns desses merozoítos, eles não se multiplicam em novos merozoítos, mas eles se diferenciam em gametócito e fica na forma de gametócito. Quando essa hemácia contendo gametócito for chupada por um novo mosquito, por um novo pernilongo, o ciclo se reinicia. Ok, galera? Recapitulando então para terminar. Protozoose, malária, uma das que mais cai em prova. O agente etiológico, Plasmodium. O vetor, Anopheles. O ciclo é indireto. O hospedeiro definitivo é o Anopheles, o pernilongo. E o intermediário é o homem. E a característica dessa doença? Febres periódicas e toda consequência que oriunda da perda de hemácias, anemia, fraqueza, moleza no corpo, a dor que causa no corpo por conta da febre e tudo isso aí. E um dos pontos mais importantes quando o assunto são doenças, a profilaxia. O que se faz para evitar essa doença? Para que as pessoas em volta, na cidade, na sociedade, adquiram essa doença. Primeira coisa, tratar o doente. Cuidado, tratar o doente pode não ser uma profilaxia para o doente, mas para a população no entorno é. E evitar a multiplicação do mosquito, usar telas nas janelas, repelente, raquete elétrica, são maneiras de se evitar a doença, ok? Um grande abraço, espero que você tenha gostado dessa aula e continue ligado. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Até mais, não marque bobeira!